Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1: A Edificação da Igreja. Autor: Pedro Dong. Título da semana 4: O Caminho da Cruz. Quinta-feira. Ler com oração Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Edificar a igreja é entrar pela porta estreita. Sabemos que Cristo sofreu nas mãos dos anciãos, dos escribas, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O objetivo de tudo isso era nos salvar dos pecados, levar à morte o nosso velho homem e nos ressuscitar juntamente com ele, para podermos edificar sua igreja. A lei dada por Deus ao povo de Israel no Antigo Testamento serviu de aio, tutor até a vinda de Cristo. Essa lei não possuía força para lidar com a carne, mas Jesus, ao morrer na cruz, condenou na carne o pecado. Jesus não tinha pecado. Ele nasceu de Maria, mas foi concebido pelo Espírito Santo. Portanto, ele tinha apenas a semelhança do pecado. Na cruz, todavia, Deus o fez pecado por nós. Ao ser crucificado, Cristo pôs fim ao ego, à carne, ao pecado e ao diabo. Esses são fatos espirituais registrados na Bíblia, mas que se tornam nossa realidade quando vivemos em nosso espírito, que é um espírito com o Senhor. Por isso, para edificar a igreja, precisamos tomar a cruz e viver pelo espírito da vida. Com a queda, a alma humana foi corrompida, surgindo uma personalidade independente de Deus, chamada ego, que precisa ser crucificada. Antes da queda, o homem tinha uma personalidade que estava totalmente conectada com Deus. Por isso ele não agia de maneira independente de seu Criador. Vemos no Evangelho de João que Jesus, apesar de ter vontade própria, optou por fazer a vontade do Pai. Até mesmo que Jesus ensinava não procedia dele, mas do Pai. Um servo de Deus que vive no homem natural pode achar-se bastante capaz, por ter muito conhecimento bíblico. O ego tem prazer em buscar a própria glória, mas devemos tomar o exemplo de Jesus, que nada ensinava de si mesmo, mas tudo o que ensinava provinha do Pai. O Senhor tinha a própria vontade, mas submetia-se totalmente ao Pai, não buscando sua própria glória ou fama. Desde seu nascimento, Jesus aprendeu a tomar o caminho da cruz. O Rei do Reino dos Céus não nasceu em um hotel 5 estrelas. Na verdade, não havia sequer uma hospedaria para recebê-lo, nem berço para acolhê-lo. Por isso, Jesus foi colocado numa manjedoura. A história não foi diferente durante todo seu ministério. Ele sofreu nas mãos dos líderes religiosos e por fim foi crucificado pela conspiração deles. Durante toda a vida, Jesus negou a si mesmo. Como tomou o caminho de se esvaziar, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Diferentemente de nosso amado Senhor, nascemos pecadores e fazíamos a vontade da carne, vivendo pelo ego e cogitando das coisas dos homens. Mas um dia o Senhor nos alcançou. Louvado seja o Senhor. Cremos em Jesus, fomos salvos por sua obra redentora e recebemos a vida de Deus. Cristo morreu por nós na cruz não apenas para livrar-nos do pecado, mas para que andemos em novidade de vida. Somente quando o homem anda em novidade de vida, pode ser útil na edificação da igreja.
Edificar a igreja é entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado, mas que conduz à vida. A maioria dos cristãos escolhe o caminho mais espaçoso, pois ali não há necessidade de negar a si mesmo. A vontade própria prevalece, a carne faz o que deseja e o pecado impera, ou seja, não há restrições. A edificação da igreja é para poucos, pois é um caminho de cruz. Porém, se anelamos fazer a vontade de Deus, entrar pela porta estreita é nossa única opção. Pergunta de hoje: como era a personalidade do homem antes da queda? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.